Bom dia, hoje é dia 22 de maio de 2020, bem-vindo ao canal Livros Online Henrique. Eu espero que vocês já se inscrevam no canal, já deixem seu like, tá? Fique comigo até o final, né? Faça seus comentários e não esqueça também de se tiver algum livro bem legal para me indicar, faça essa indicação, tá bom? Então bora pro vídeo, tchau, tchau. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro chamado O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Na verdade, isso daqui é um clássico, né? Essa história ela foi indicada por uma seguidora aqui do canal, tá? Chamada Gisele Kézia. E esse livro está dividido, aliás, eu agradeço muito, viu, pela indicação. Já li a primeira parte, é realmente muito bom, tá? E esse livro está dividido em 3 partes, né? Nesse vídeo aqui eu só vou apresentar a primeira parte, que é composto por 2 volumes. O Érico Veríssimo, antes disso eu vou falar sobre um pouquinho do autor, tá? O Érico Veríssimo nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1905 e faleceu em Porto Alegre, em 1975. Na juventude ele foi um bancário e também sócio de uma farmácia, tá? Sua carreira literária, na verdade, começou na década de 30 e ele trabalhava como redator da revista do Globo e depois ele foi secretário do departamento editorial da Livraria Globo e conselheiro editorial. E ele permaneceu como conselheiro editorial até o final da sua vida, tá? Ele foi autor de diversos livros, né? Entre eles os contos como Fantoches e outros contos infantis. Ele escreveu romances como a Clarissa e o seu primeiro grande sucesso veio em 1938 com Olhai os Lírios do Campo, que eu acho que esse clássico que todo mundo deve ter lido, pelo menos na nossa época, na nossa geração aí da década de 70, 80, deve ter lido isso na escola, tá? Foi para os Estados Unidos e ele escreveu lá Gato Preto em Campo de Neve. E em 47, depois do seu retorno no final da guerra, né, que terminou em 45, da Segunda Guerra Mundial, ele começa a escrever essa trilogia, tá, que é o assunto desse vídeo, e cuja publicação só foi terminar em 1962. Tá? Depois ele escreveu outros livros, como O Senhor Embaixador e O Prisioneiro. O Continente, que é essa primeira parte, abre a mais famosa saga da literatura brasileira, que é O Tempo e o Vento, e como eu disse, é uma trilogia composta, primeiro da primeira parte, O Continente, com 2 volumes, O Retrato e depois O Arquipélago. Eu já comprei os 3 livros, tá? Eles são realmente bastante volumosos, tá? Essa primeira parte aí tem 655 páginas, mas é um livro espetacular, tá? Então vamos comentar só um pouquinho sobre ele para dar aquela vontade de vocês comprarem. E realmente esse daqui, olha, eu vou falar, é que nem os vídeos que eu falei sobre o Musashi, o livro, os 2 volumes do Musashi, é a mesma coisa aqui com O Tempo e o Vento, tá? Ele percorre então um século e meio de história do Rio Grande do Sul e do Brasil e vai acompanhando a formação, né, tanto da família Terra como a família Cambará, tá? No prefácio dessa 8ª reimpressão, a Regina Zilberman, ela explica que Érico Veríssimo, ele não sabia, ao terminar o primeiro livro, que seria necessário outro para abarcar todo o tema que ele escolheu, mas já na sua publicação ele já ia anunciar, né, que faria a continuação, né, em O Retrato em 1951, e o fez em 1951. Ela comenta, porém, que nesse primeiro volume, e isso é verdade, né, O Continente, ela tem uma unidade própria, tá? Então ele pode ser lido, esse livro, independentemente dos outros 2. Mas eu, como vocês sabem, como eu adoro ler, eu já comprei logo os 3 para realmente não ter aquele problema de ler somente o primeiro, principalmente depois que eu fiquei sabendo disso, né, de ler o primeiro e não querer ler a continuação. Tudo bem que quando alguém lê o Continente vai certamente querer ler os outros 2, tá? E quando eu terminar de ler os outros 2, depois eu vou postar aqui os vídeos, tá? Então eu estava falando antes sobre um paralelo que eu fiz com o Musashi, tá? O Musashi, que foi escrito na década, né, foi escrito também no começo do século XX, né, pelo lá o japonês Enji, tá? Ele falava da história do Japão lá na década, no século XVI, né? No século XVI, no começo do século XVII. O que aquele livro, Musashi, foi para a civilização japonesa, eu posso dizer que O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, é aqui para o Brasil, principalmente para a região do Rio Grande do Sul. Tá? Então, para ter uma ideia da importância e da relevância desse
desse livro, né, desses livros, na verdade, aqui para tanto a história do Rio Grandense como para a história brasileira, tá? Então, eu vou deixar aqui no link também o primeiro livro do Musashi, para vocês se interessarem. É um livro, eu acho que um pouquinho mais difícil de achar, mas é tão espetacular quanto aqui O Tempo e o Vento, tá? Então, voltando aqui ao assunto do vídeo. Então, no prefácio, né, há uma explicação de como a história vai se desenrolar. Então, mostra a importância dos personagens femininos, né, como Ana Terra, Bibiana Cambará e Luzia Silva, tá? Que elas vão ter durante esses primeiros 2 volumes, né, O Continente. E a perspectiva que é dominante dessas mulheres, isso aí acontece porque na visão de mundo, né, adotada por Érico Veríssimo, ele é um pacifista, vamos dizer dessa forma, desiludido, né, diante de uma trajetória de grupos dominantes e que fizeram essa história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então ele pega muito dessa visão feminina e ele coloca assim a importância das mulheres na história tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil. Depois desse prefácio aqui, há um mapa, né, que vocês vão ver, né, que é um mapa do continente de São Pedro, que antes era chamada São Pedro, né, o Rio Grande do Sul, e depois disso tem uma árvore genealógica da família Terra Cambará, que é realmente uma coisa muito importante para a gente ficar toda hora consultando, né, porque eles falam desde o princípio da família, né, lá em 1700, no início do século XVIII, e vai até o final ali em 1949, quando termina realmente, né, o último das 3 partes, tá bom? Esse livro em específico, tá, ele tem muita importância, que fala sobre o sobrado. Tá, então ele vai até 1898, né, que é quando está acontecendo as coisas e começa realmente o livro nesse sobrado. Eu vou dizer que nessas primeiras páginas você já percebe que na cidade de Santa Fé, tá, assim, só para ter uma ideia do comecinho, né? Então começa o livro, né, com algumas pessoas dentro do sobrado. Tá, e eles estão na cidade de Santa Fé e está tendo um embate armado entre os federalistas e os republicanos. Tá? E nesse momento, né, um dos personagens principais do livro, que é o Licurgo Cambará, ele fica encastelado lá dentro do sobrado da sua família e com alguns correligionários e oferece resistência aos revolucionários federalistas, né, que já tinham tomado a cidade de Santa Fé. Tá? Então só faltava esse sobrado para tomar, vamos dizer, a cidade toda. Tá? E aí tem um personagem, né, que não é pelo menos tão importante, vocês vão perceber, né, nesses primeiros 2 volumes, né, que é chamado José Liroca, e ele havia recebido uma ordem, né, de revezar com um companheiro que estava na vigia de um alto de uma torre da igreja da Matriz, né, e seria necessário ele correr uns 10 ou 12 passos, né, atravessar ali a praça, né, então ele ia se expor aos tiros que poderiam vir do sobrado, tá? E aí ele faz essa travessia, tá? Então o livro ele já começa assim com bastante suspense, sabendo se essa pessoa vai morrer ou não, tá? Então e o livro todo acaba sendo dessa forma, tá? E isso que eu acho bem interessante, né? Ele consegue verificar tanto fatos assim que todos os fatos, né, as 2 famílias, né, tanto a Cambará como a família Terra em Santa Cruz, todos esses fatos são verdadeiros, tá? Esses personagens existiram, na verdade, entende? Então o que deixa a história realmente muito mais interessante, tá? Então é realmente um livro assim realmente muito legal de se ler. Você entende bastante a história do Rio Grande do Sul, principalmente da cidade de Santa Fé e os arredores, e todos os fatos importantes que aconteceram, né? Tanto da Revolução Francesa, você vê os fatos da abolição, né, da escravatura aqui no Brasil, né, a independência do Brasil, você também vê os fatos como a formação da República, tá? Então, e toda a história aí dos personagens principais. E uma coisa que eu percebo que é muito interessante, é uma coisa que eu acho que é um ponto importante para vocês perceberem também, eu não sei se vocês vão ter a mesma ideia do que eu, é sobre o sobrado. Acaba o sobrado sendo um personagem, né, muito importante durante o livro todo, tá?
Então, sinceramente, olha, esse livro é um espetáculo. Eu agradeço muito aí a minha amiga e a minha seguidora aqui, minha inscrita do canal, por ter me indicado. Certamente seria um livro que provavelmente eu não iria comprar ou ler, sabe? E valeu realmente muito a pena essa indicação. Na verdade, eu agradeço aos dois que indicaram o livro, né? Tanto o Vinícius como ela agora, tá? Por me indicar esses livros, porque aumentou muito assim, a minha cultura e eu gostei realmente bastante de ler esses livros, tá bom? Então, vamos falar rapidinho agora para finalizar o livro, desculpa, finalizar o vídeo, né? Teve uma palavrinha que eu pesquisei, tem várias palavras, né, que eu não conhecia, né, exatamente porque ele escreveu isso em 1930, né, foi em 1940, vamos dizer, 1935, então tem várias palavras que eu vou pesquisando, mas uma que eu achei bem interessante é o minuano. Tá? Minuano ela é uma corrente de ar que tipicamente acontece nos estados do sul do Brasil, é um vento de origem polar, né, de orientação sudoeste e algumas vezes classificado como cortante, tá bom? E tem outras palavras, rebenque, maragato e vários termos assim do Rio Grande do Sul, quem é de lá eu acho que é bem mais fácil de ler do que uma pessoa que, como eu que sou de São Paulo e está morando aqui no norte do país. Tá bom? Então, aqui está a indicação desse livro, né, do vídeo. Eu espero que todos tenham gostado aqui do vídeo. Espero que se inscrevam também no canal, dê o seu like ou o seu dislike, tá? E não se esqueça, por favor, né, de ativar o sininho das notificações e divulgar o máximo possível para atingir mais pessoas, mais relevância nos vídeos, tá bom? Então, que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.